Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Rodney aqui. Estamos de volta para mais uma aula. A aula de hoje é dentro da playlist da Química Orgânica. Será uma aula de resolução de exercícios dentro do tópico de nomenclatura de hidrocarbonetos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final e deixa seu like para nos fortalecer. Tranquilos? Então vamos para a aula. Então, galera, a primeira questão ela nos diz o seguinte: o 2-metil-pente-2-eno tem fórmula molecular. Ele dá aqui as alternativas. É uma questão que ele dá a nomenclatura do composto e pede a fórmula molecular. Uma dica que eu dou para você responder esse tipo de questão é o seguinte: sempre o último nome ele faz alusão à quantidade de carbonos na cadeia principal. Como aqui nós temos pente, esse pente, como você já sabe lá da tabelinha de prefixo, está relacionado a 5 átomos de carbonos. Então eu vou colocar aqui os 5 átomos de carbono que teria 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 átomos de carbono. Como tem esse en é um infixo relacionado a uma ligação dupla. Você tem que lembrar disso, certo? En para ligação dupla. E essa ligação dupla está no carbono 2. O número que antecede o infixo indica em qual carbono se encontra em saturação. No caso, no carbono 2 tem uma ligação dupla. Carbono 1, carbono 2, vou colocar aqui, ó. Ligação dupla, certo? No carbono 2 também tem uma ramificação aqui do tipo metil, ó, 2-metil. O número antes da ramificação ou da insaturação indica qual carbono se encontra aquela ramificação ou a insaturação. Nesse caso, no carbono 2 tem uma ramificação do tipo metil. Ramificação do tipo metil é a ramificação que tem um carbono, certo? Met é o prefixo para um. Então também no carbono 2 aqui temos uma ramificação do tipo metil. Veja que eu só coloquei os carbonos. Os hidrogênios nós vamos completar seguindo lá os postulados de Kekulé, o postulado da tetravalência do carbono, que todo carbono faz 4 ligações. Então este carbono só tem uma ligação, então junto dele teria aqui 3 hidrogênios, CH3. Da mesma forma vai para esse, ó, seria um CH3, aqui teríamos um CH3, bem tranquilo. Esse carbono da ligação dupla, ele já faz 4 ligações, 2 da dupla, uma para a esquerda e uma para baixo, então não precisa de nenhum hidrogênio. Esse outro precisa de um hidrogênio aqui, porque estava fazendo 3 com mais 1, 4. Este precisa de 2 hidrogênios, certo? Duas ligações com mais 2, 4. Deixa eu corrigir essa ligação para ficar mais bonito. Pronto, então a fórmula estrutural seria essa fórmula estrutural aqui. Ó. Se você analisar, vou só numerar os carbonos para você observar. Aqui seria o meu carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Percebam que no carbono 2 eu tenho a ligação dupla, como está destacado na questão, e tenho aqui a minha ramificação metil também no carbono 2, certo? Como ele quer a fórmula molecular, lembra que a fórmula molecular ela simplesmente diz a quantidade de átomos que tem na molécula. Então, como é um hidrocarboneto, eu tenho carbono e hidrogênio. Nesse caso, a quantidade de carbonos, ó, 5 da cadeia principal com mais 1 da ramificação. Lembra que conta também o da ramificação, vai dar um total de 6. Hidrogênios ao todo, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. Vamos colocar aqui, ó, C6H12. Essa seria a fórmula molecular para esse composto, como resposta a letra A. Pessoal, teria outra forma de eu responder essa questão? Teria, veja só. O En indica que isso aqui é um alceno, certo? E como você lembra lá da nossa aula de hidrocarbonetos, a fórmula geral dos alcenos é CnH2n, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que em um alceno que eu tenho uma ligação dupla, o número de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos. Então você iria saber que tem 5 átomos de carbono aqui pelo pente da cadeia principal, com mais 1 da ramificação, 6 átomos de carbono. O número de hidrogênio é o dobro, C6H12. Você poderia responder dessa forma. Tranquilos? Então a resposta da primeira questão seria letra A. Segunda questão. O nome correto do hidrocarboneto ramificado, ele já nos diz que é ramificado, cuja fórmula esquematizada a seguir é, primeiro, cadeia principal seria essa, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Lembre, cadeia principal é aquela que reúne a maior quantidade de carbonos, certo? Tudo que fica fora da cadeia principal é ramificação. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos duas ramificações. Aqui nós temos uma ramificação e aqui nós temos outra ramificação. Essa ramificação, como ela tem um único carbono, é uma ramificação chamada de ramificação metil. Tranquilos? Aqui nós temos uma ramificação metil. Então veja como fica fácil a nomenclatura desse composto. Primeira coisa que você vai indicar é as ramificações. Então uma ramificação no carbono 3 e outra no carbono 4. Então fica 3,4. Como são duas, eu tenho que usar o prefixo di e adicionar o nome da ramificação, dimetil. Metil pelo fato de ser uma ramificação com um único carbono, certo? Vai para a cadeia principal, 8 carbono, o prefixo é oct, certo? Só tem ligações simples entre os carbonos, o infixo é an. E como trata-se de hidrocarboneto, todo hidrocarboneto a terminação é O. Então vai ficar 3,4 dimetiloctano. 3,4 dimetiloctano, alternativa letra B. Certo? 3,4 dimetiloctano. Então, muito cuidado, as alternativas são bem similares, certo? Só que você tem que lembrar o nome da ramificação, que sempre é o prefixo mais a terminação IL, o prefixo relacionado ao número de carbonos na ramificação. A cadeia principal terá o prefixo, o infixo é o tipo de ligação entre carbonos, nesse caso só ligações simples. O infixo é AN, se tivesse ligação dupla era EN, se tivesse ligação tripla era IN, certo? E todo hidrocarboneto termina com a letra O. Tranquilos? Então, questão 2, gabarito letra B. Vamos lá. Questão 3. A fórmula molecular do 2,3 dimetilbutano é da mesma forma da questão anterior. Vamos fazer a fórmula estrutural, certo? A fórmula estrutural seria o seguinte. O último nome, ele nos diz a quantidade de átomos que eu tenho na minha cadeia principal. Deixa eu colocar um hífen aqui para ficar mais organizado. Pronto. Me diz a quantidade de átomos que tem na cadeia principal. Como aqui é butano, esse but, ele faz alusão a 4 átomos de carbonos. Então, eu tenho 4 carbonos. But é o prefixo para 4. Então, vamos colocar os 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Aí ele diz, 2,3 dimetil. Ele está dizendo que tem duas ramificações metil. Uma no carbono 2. Vou colocar aqui para cima, ó, um C. E outra no carbono 3, vou colocar para baixo, certo? O AN só tem ligações simples. Veja que esse AN de butano só tem ligações simples entre os carbonos. Nem tem dupla nem tripla. Só completar os hidrogênios. Então, cada carbono da extremidade vai ter 3 hidrogênios. Será um CH3, certo? Todos esses da extremidade terão 3 hidrogênios. Este já está fazendo 3 ligações com o carbono terciário. Só vai ter mais um hidrogênio. Da mesma forma que esse já está fazendo 3 ligações, só vai ter mais um hidrogênio. Essa seria a fórmula estrutural desse composto. Fórmula molecular. Como é o hidrocarboneto, só vai ter carbono e hidrogênio, da mesma forma. Quantos carbonos tem? 4 na cadeia principal, mais 2 da ramificação. 4 com 2 tem 6 hidrogênios, certo? Como isso é um hidrocarboneto, é um alcano, o número de hidrogênio é o dobro de carbonos. 6 carbonos, perdão. O número de hidrogênio seria o dobro mais 2. Então, seria aqui, dobro mais 2, 14. Essa é a fórmula. Vamos contar, ó. 3, 6, 9, 12. Com mais um daqui, 13. Com mais um daqui, 14. Então, C6H14. C6H14, gabarito letra A. Da mesma forma da outra questão, isso aqui trata-se de um alcano. Se é um alcano, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Tem que lembrar disso. Se for um alcano, que é o hidrocarboneto saturado, que só tem ligações simples, o número de hidrogênios é o dobro de carbonos mais 2. Aí aqui ele não pediu para fazer a fórmula estrutural. Eu só fiz a fórmula estrutural. Poderia ser que a questão pedisse, certo? Lembrando, essa fórmula estrutural é a fórmula estrutural de linha. É a fórmula estrutural condensada. Se for uma forma estrutural de linha, eu poderia representar simplesmente assim, ó. Olha como fica mais fácil. Deixa eu fazer aqui melhor. 1, 2, 3, 4. Ó. Cada verso é um carbono, eu tenho uma ramificação metil aqui, outra ramificação metil aqui. Essa estrutura é igual a essa. São estruturas equivalentes. A única diferença é que aqui está na forma de linha e aqui está na forma estrutural condensada, certo? Na forma de linha, cada verso representa um carbono e os hidrogênios, eles são omitidos. Tranquilos? Então, gabarito letra A. Próxima questão.
A nomenclatura para a estrutura seguinte, de acordo com o sistema da IUPAC, lembra que o IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é o órgão que regulamenta toda a normativa de nomenclatura, estruturas, compostos dentro da química. Então ele quer a nomenclatura desse composto. Galera, muito importante. A primeira coisa para darmos a nomenclatura é acharmos a cadeia principal. Cadeia principal é a que tem a maior quantidade de carbonos, certo? Aí você já sei, professor. Cadeia principal é essa aqui, ó. É a que tá em linha reta aqui. Bem fácil. Eita, que ficou horrível isso, mas vamos organizar. Então a cadeia principal seria isso. Só que na realidade não. Por que que não seria? Se a gente contar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono nessa cadeia principal aqui. Só que se eu fizer isso, em vez de eu vir em linha reta, quando chegar aqui nesse carbono, eu descer para cá, ó. E eu circular isso daqui, ó. Tu concorda que eu vou ter uma quantidade maior de carbonos? Em vez de ter 9, eu terei agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teria uma quantidade de carbonos maior. Então a cadeia principal é essa que faz a volta. Uma vez que achamos a cadeia principal, a gente tem que numerar a cadeia. Só que tem uma regrazinha também. Eu vou numerar sempre da esquerda para a direita? Não. Você vai numerar começando da extremidade, que as ramificações ou as insaturações presentes na molécula recebam menores números. Então aqui eu vou começar a numerar da direita, ó. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e, por fim, carbono 10. Numerando daqui, ó, tudo que fica fora da cadeia principal é ramificação. Então, aqui nós temos uma ramificação, aqui nós temos outra ramificação e aqui nós temos outra ramificação. Lembra que essa ramificação com um único átomo de carbono é a ramificação chamada ramificação metil. Certo? Essa ramificação tem 2 carbonos. Ramificações com 2 carbonos é a ramificação chamada ramificação etil. Tranquilos? Pessoal, como é que eu dou a nomenclatura? Quem que eu indico primeiro? A ramificação que indica primeiro é seguindo ordem alfabética. Quem que vem primeiro? O E de etil ou o M de metil? Muito bem, é o E de etil. Então, primeiro eu vou indicar a ramificação etil, porque segue a ordem alfabética. Onde que está a ramificação etil? No carbono 4. Ela está ligada nesse carbono aqui, ó, no carbono 4. Certo? Então, eu vou indicar a ramificação etil. Então, vai começar, ó, 4 etil, certo? Aí depois eu vou indicar as ramificações metis. Eu tenho uma no carbono 4 e outra no 5. Então vai ficar 4,5. Como são duas, vai ficar di. Então, dimetil. E agora eu indico a cadeia principal. 10 átomos de carbono. O prefixo para 10, olha na tabelinha, é dec. Certo? Só tem ligações simples entre os carbonos. O infixo é an. E todo hidrocarboneto termina em O. Então a nomenclatura seria 4-etil, 4,5 dimetil decânio. Lembre, galera, número de nome se separa com hífen. Número de número se separa com vírgula. E nome de nome se separa com hífen. É importante termos essa padronização, que é o que regulamenta a IUPAC. Então a alternativa seria a letra B. 4-etil, eu tenho a ramificação etil no carbono 4. 4,5 dimetil, tenho duas metis, uma no carbono 4 e outra no 5. Dec, 10 carbono na cadeia principal. An, só ligação simples. E O, terminação para todos os hidrocarbonetos. Beleza? Próxima questão. A borracha natural é um líquido branco e leitoso extraído da seringueira, conhecido como látex. Certo? O monômero que origina a borracha natural é o metil 1,3-butadieno. Esse é o monômero que origina o látex, do qual é correto afirmar aquele. Quer que nos diga, que digamos a alternativa correta. Primeiro, vamos fazer a forma estrutural desse composto? Bora lá. Ó. Lembra, para fazer a forma estrutural a partir do nome, o final do nome nos diz quantos carbonos tem na cadeia principal. Esse but, ele está nos dizendo que são 4 carbonos. But. Então, 4 eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Outra coisa, en nos diz que tem uma ligação dupla. Só como é dien, tem duas ligações duplas nesse caso aqui. Duas ligações duplas. Onde que essas ligações duplas estão? Galera, ele não diz o número. Quando eu tenho uma ligação dupla ou uma ligação tripla, a questão tem que dizer em qual carbono que se encontra. Mas veja o porquê que ele não diz aqui, ó.
Eu posso colocar uma ligação dupla nesse carbono aqui? Posso, nesse primeiro. Então eu vou colocar uma ligação dupla aqui. A pergunta é, veja só, butadieno. Se eu colocar outra... Sim, aí detalhe, ó. Vamos primeiro colocar as ramificações para você ver que vai ter sentido. Eu tenho uma ramificação metil. Tem uma ramificação metil, certo? 1,3 butadieno. Aliás, essas numerações aqui é onde estão as ligações duplas. Os carbonos que se encontram as ligações duplas. Tem uma no carbono 1 e outra no carbono 3, ó. Uma no carbono 1 e outra no carbono 3, certo? Aí, ó. Então vejam, ó. Quando eu coloco aqui as minhas duas ligações duplas, lembrando, a forma mais correta é que esse 1,3 tivesse depois do but, tivesse aqui antes do prefixo "em", mais tranquilos. Aí agora eu tenho a ramificação metil, só que veja, ele não disse em qual carbono é para colocar a ramificação metil. Ficou confuso? Não pelo fato desse composto só ter uma única possibilidade, porque percebam, eu poderia colocar a ramificação metil aqui, ó, colocar o CH3 aqui. Não existe ramificação em carbono da extremidade. Só existe ramificação em carbono secundário para frente. Não existe em carbono primário. Então, da mesma forma que não existiria um CH3 aqui, por exemplo. Não existiria, certo? Então, eu posso colocar nesse carbono, ó. Posso colocar aqui o CH3 aqui, ó, que é o da ramificação, certo? Aí você diz, professor, mas teria duas possibilidades. Eu poderia colocar nesse também, ó. Só que concorda que é a mesma coisa? Se eu coloco nesse carbono, aqui é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4, certo? Só que se eu, em vez de eu colocar nesse, eu colocasse... Aí nesse caso, a ramificação metil estaria no carbono 2. Se eu colocasse neste, seria o CH3, a ramificação também estaria no carbono 2. Porque se eu colocasse nesse, eu iria começar a numerar a cadeia dessa extremidade, ó. Carbono 1, 2, 3, 4. Ficaria também no carbono 2, que eu tenho que começar a numerar para que a ramificação receba o menor número. E as ligações continuam no carbono 1 e no carbono 3. Por isso que ele não deu a numeração de onde que se encontra a ramificação. Eu vou deixar deste lado aqui, ó. Ele não deu a numeração de onde que fica a ramificação. Porque neste exemplo aqui em específico, tanto faz. A única possibilidade da ramificação metil estar é aqui. Completando os hidrogênios, ó, aqui já faz duas ligações, então eu preciso de mais 2 hidrogênios. Esse já faz 4 ligações, não precisa de nenhum. Esse só precisa de um hidrogênio e esse precisa de 2 hidrogênios, certo? Se eu fosse fazer isso aqui na forma de linha, seria assim, ó. Forma de linha. Carbono 1 tem uma ligação dupla, carbono 3 também tem uma ligação dupla. E no carbono 1 eu tenho aqui uma ramificação do tipo metil. Poderia ser assim na fórmula de linha também, certo? Deixa eu fazer só melhorzinho isso aqui, ficar menos feio. Pronto. Poderia ser dessa forma aqui. Aqui na forma de linha, aqui na fórmula estrutural, estrutural condensada. Vamos para as alternativas. Letra A. É o hidrocarboneto de cadeia saturada e ramificada. Primeiro, está errado. Ela não é saturada. A cadeia, nesse caso aqui, é uma cadeia insaturada. Por que é uma cadeia insaturada, professor? Porque eu tenho aqui a presença de ligações duplas. Tenho duas ligações duplas, então é insaturada. Então a letra A está errada. Certo? Letra B. É um hidrocarboneto aromático? Não é. Para ser aromático tem que ser uma cadeia fechada ou tem que ter pelo menos um desses caras aqui. Ó. A maioria dos aromáticos tem a presença desse cara aqui. Que esse cara aqui é o benzeno. Não quer dizer que só é aromático se tiver o benzeno. Mas a grande maioria dos hidrocarbonetos aromáticos tem o benzeno. Mas primeiro, para ser aromático tem que ter cadeia fechada, tem que atender lá a regrazinha de Huckel, tem que ser uma molécula plana, ter carbonos sp2, que não é o caso aqui, é uma cadeia aberta. Só em ser aberta já não pode ser aromática. Então a letra B está errada. Letra C, tem forma molecular C4H5. Vamos contar, ó. Forma molecular, quantos carbonos tem? 4, certo? 1, 2, 3, 4. Hidrogênios, quantos hidrogênios tem? Ó? 2. Aliás, 4 não, galera, perdão. 4 não, eu tenho 5 hidrogênios, ó, um aqui em cima, o da ramificação, então é C5, já ia errando esse detalhe, então C5, H, eu tenho 2 com 3 aqui, 5, com 1, 6, 6 com 2, 8, C5H8 seria a forma molecular, e não C4H5, tá errado. Letra D, apresenta 2 carbonos terciários, 1 carbono secundário e 2 carbonos primários. Vamos classificar os carbonos? Classificar aqui pela letra. Esse daqui está ligado com os carbonos só a 1, então esse aqui é um carbono primário.
Esse está ligado a 3, um para cada lado e um para cima. Esse daqui é um carbono terciário. Aqui é um carbono primário, certo? Está ligado somente a um que é para baixo. Esse é um carbono secundário, está ligado a um para cada lado, e esse é primário. Então, nesse caso, eu tenho só um terciário. Aqui diz que tem 2 carbonos terciários. Já está errado aí. Eu tenho um terciário, 3 primário e um secundário. Está errado. Letra E é um hidrocarboneto insaturado de fórmula molecular. Eita, a questão faltou, acho que na hora da digitação, faltou colocar aqui a fórmula molecular. Mas vamos adicionar. É insaturado? Sim, é insaturado, porque tem ligações duplas, certo? Insaturações. E a fórmula molecular nós já fizemos aqui, eu vou até adicionar aqui, ó, C5H8. Então, hidrocarboneto insaturado de forma molecular C5H8. Então, a alternativa correta seria essa daqui. Na hora de digitar, eu devo ter esquecido de colocar a fórmula molecular, certo? Hidrocarboneto insaturado é porque tem ligação dupla ou tripla, de forma molecular C5H8. Então, a resposta seria a letra E. Tranquilos? Vamos lá, próxima questão. Questão 6. Questão 6 nos diz o seguinte: o hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é. Ele deu aqui esse hidrocarboneto, não deu a fórmula molecular, a fórmula estrutural. Vamos fazer a fórmula estrutural para a gente contar. Ó, metano. Metano, mete. É o prefixo para um carbono, certo? Vou botando aqui, da letra A, que é o metano. Então, um carbono só vai ter um carbono, que é o mete, então CH4, certo? Esse é o metano. O da letra B, que é o etano. Et é 2 átomos de carbono, então será CH3, CH3. Esse aqui é o meu etano, certo? Letra C, o eteno. Eteno vai ter 2 átomos de carbono, só que eu tenho uma ligação dupla aqui entre eles, ó, certo? O E é de ligação dupla, então será CH2, deixa eu colocar assim para ficar melhor, CH2 dupla CH2, certo? A ligação dupla retira um hidrogênio, 2 hidrogênios, uma ligação dupla. Então, a letra D será etino. Etino já é uma ligação tripla, ó. E et é para 2 átomos de carbono, então será CH, CH. Esse seria o etino. E a letra E, propino. Prop é para 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. E o IN tem uma ligação tripla, então eu vou colocar a ligação tripla aqui. Tanto faz se eu coloco nesse ou no outro, sempre será no carbono 1. Aqui completando, aqui tem um hidrogênio. Aqui eu teria 3 hidrogênios, certo? Fórmula molecular para cada um deles: CH4, é a própria fórmula molecular. Fórmula molecular para esse, ó, C2H6, só contar a quantidade de átomos. Fórmula molecular para esse, C2H4. Fórmula molecular para esse, C2H2. Fórmula molecular para esse, C3H3 com 2, 5. Não é isso? C3H5. Peraí. Deixa eu ver se eu contei certo. 1, 2, 3, 4. H4, perdão. 3 mais 1 é 4. C3H4. Que no caso sendo alcino é o dobro menos 2. Então, como ele quer saber, o hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomo de hidrogênio por molécula é: nessa molécula tem 4 hidrogênios, nessa tem 6, nessa tem 4, nessa tem 2. Opa, 2 hidrogênios na molécula do etino. Aqui tem 4. Então, por molécula, o que vai ter a menor quantidade de átomo de hidrogênio é o etino. Porque, consequentemente, tem uma ligação tripla, vai estar diminuindo a quantidade de hidrogênios. Então, gabarito letra D. Certo? Ficou tudo no meio aqui agora. Eu vou apagar. Vou voltar aqui, ó. Você tira o print aí para anotar. Que eu vou apagar agora essas estruturas para fazermos a outra questão. Ficou no meio. Deixa eu apagar aqui. Apagando. Essa outra questão é a questão da UFSC. Não tem o ano aí da questão. Vou apagar logo a fórmula de todo. Você tira o print aí, volta o vídeo, tira o print para anotar a resolução. Vamos lá. Questão 7. Com relação aos compostos abaixo, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário são. Ele quer saber qual é o carbono terciário. Primeiro, o que é um carbono terciário? Carbono terciário é um carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, esse cara aqui seria um carbono terciário, que estaria ligado a 3 outros átomos de carbono, certo?
Então essa é a definição do carbono terciário. Muita gente confunde, carbono terciário faz 3 ligações apenas. Não, faz 4 ligações como qualquer carbono. Só que dessas 4, apenas 3 são com hidrogênios. Quem que é o carbono terciário da estrutura? Seria, no caso, este daqui, ó. Esse que eu estou circulando é o meu carbono terciário. Ele está ligado a um carbono para cá, a um para cá e a um para baixo. Certo? Esse é o carbono terciário. Aí ele quer que digamos, eu vou botar só um asteriscozinho aqui nele. Ele quer que a gente fale o nome dos radicais ligados a ele. Quais são os radicais? Os radicais são isso aqui, ó. Isso é um radical, tá ligado a ele. Esse daqui embaixo é outro radical que está ligado a ele. E o que está aqui para a esquerda é outro radical ligado a ele. Primeiro vamos começar com esse aqui, ó. Radical mesmo que ramificação, certo? Com 2 átomos de carbono é o que a gente chama de 2, o prefixo para 2 é et. Nesse caso aqui é uma ramificação etil, certo? Com 3 átomos de carbono, 3 o prefixo é prop, adicionando o il para a ramificação é propil. A ramificação propil desse tipo, que tem também lá o isopropil, é comum adicionarmos antes o N-propil, que é para indicar que o carbono ao qual está ligado, o carbono da ramificação é o carbono terminal, o carbono da extremidade, então seria N-propil. E essa daqui é o terquibutil, ou simplesmente T-butil. Tem lá na nossa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos, eu mostro todas essas ramificações, o nome de todas elas. Não só essa, como as demais ramificações, os grupos substituídos mais comuns. Tem lá toda a representação dele e a nomenclatura de cada um. Então era só você lembrar disso, bem tranquilo. Identificou aqui esses grupos e o gabarito, no caso, será a letra A. Etil, N-propil e terquibutil. Beleza? E a última questão do dia nos diz o seguinte: a fórmula molecular de um alquino, se é alquino, eu já sei que tem a presença de ligação tripla. Alquino tem a presença de uma ligação tripla, certo? Com 3 átomos de carbono se tem 3 átomos de carbono, vamos adicionar os 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Como tem uma ligação tripla, a ligação tripla tem que ser entre carbonos, obviamente eu vou colocar aqui, ó. Ligação tripla. Completando os hidrogênios, esse carbono fazendo a tripla ligação, só falta mais um para completar a tetravalência, então fica aqui. Esse tem que fazer uma ligação com outro carbono, com mais as 3 que fez da ligação tripla, já tem 4. Esse só fez um, adiciona mais 3 hidrogênio para completar a sua tetravalência. Então essa seria a fórmula. Eu poderia colocar ele dessa forma aqui, ó, para ficar na fórmula estrutural plana. Ali em cima é a fórmula estrutural condensada, onde eu condenso as ligações carbono e hidrogênio, ou eu posso colocar assim, ó, onde todas as ligações carbono e hidrogênio eu represento, certo? Forma estrutural plana, essa daqui, e aqui é a forma estrutural condensada. Como ele quer a forma molecular, é só a gente contar, ó. Total de átomos de carbono, 3, C3. Total de hidrogênios, ó, 3 com 1, 4. C3H4. Eu poderia fazer, sem precisar fazer a fórmula estrutural, poderia. Porque como ele fala que é um alquino, eu sei que tem uma ligação tripla, e que tem 3 átomos de carbono, e a fórmula geral dos alcinos ou alquinos, que dá no mesmo, você tem que lembrar que a fórmula geral dos alquinos eu vou até colocar aqui, ó, CnH2n menos 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de hidrogênios em um alcino é o dobro da quantidade de carbonos menos 2, certo? Isso aqui nós vimos na aula de nomenclatura de hidrocarboneto. Vai estar na descrição e no card essa aula. Assiste lá. Não só dos alquinos, como dos alquenos, dos alcanos, cicloalcanos, alcadienos, aromáticos. Nós mostramos todas essas características. Então aqui, o gabarito dessa questãozinha bem simples, seria letra D, C3H4. Tranquilos? Letra D. Então, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham entendido. Quaisquer dúvida, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou responder todas elas. Não se esqueça de se inscrever no canal quem não for inscrito, dar aquele like para fortalecer. Valeu, galera. Até a próxima.